Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Janaelson Monteiro e olha só, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência às nossas ferramentas aí falando sobre fluxo, belezinha? E nessa aula aqui, nesse vídeo, eu quero explicar sobre o Volume Price, para que ele serve e como que você vai utilizar na prática, beleza? Então vamos lá. Basicamente é o seguinte, o Volume Price, ele mostra para a gente a primícia do mercado financeiro. Como assim? O mercado financeiro, muito antes de existir gráfico, muito antes de existir indicadores, muito antes de existir tudo que a gente tem hoje, só existiam três coisas que faziam com que o pessoal negociava o mercado, certo? Negociassem o mercado. Então, basicamente, a gente tinha o preço, tinha o ativo e tinha o volume de negócio, certo? Então, saía lá uma fita, lá um tape lá certinho e mostrava lá o preço do ativo, o preço de fechamento, a duração daquela negociação, quanto tempo durou aquela negociação e o volume que foi executado naquele período de tempo, naquele ativo específico, certo? Então o Volume Price ele continua mostrando isso para a gente nos dias de hoje. Então aqui basicamente a gente tem o seguinte, tudo que se diz respeito a esse Volume Price é referente ao dia atual, certo? Então aqui não tem como você ver um dia para trás ou um dia para frente. Um dia para frente é impossível, né? Mas não tem como você ver um dia para trás. Tudo que está acontecendo aqui se diz respeito ao dia atual, certinho? E aí a gente tem aqui essa coluna cinza aqui, que exibe para a gente a faixa de preço, que o NASDAQ está sendo negociado. Deixa eu colocar aqui no micro. Então aqui basicamente a gente está no micro NASDAQ, a ferramenta também está no micro NASDAQ. Então aqui a gente tem a faixa de preço. Aqui a gente tem a quantidade de contratos, o volume de contratos que foi executado na faixa de preço. E aqui do lado a gente tem a relevância daquela faixa de preço. Quanto maior a barra, maior a relevância. Então a gente viu ali um pouquinho acima, que ali no 600, a gente tem uma barra bem destacada. Então essa barra, ela está mostrando que durante todo o dia, ali no 600, foi a região onde o preço mais foi negociado no dia. Que se tratando, por exemplo, de um volume profile, seria como se fosse uma POC, certo? E aí a gente consegue ver na barra a relevância da faixa de preço, mas a gente também consegue ver se naquela faixa de preço teve muita compra ou muita venda. Então, com isso a gente consegue entender suporte e resistência e a gente consegue ver quem que mais movimentou o preço naquela região. Preste atenção do preço está agora. A gente vê que as barras de negociação são barras mais vermelhas, ou seja, indicando que o pessoal está vendendo mais do que comprando nessa região. E você está vendo que o preço está caindo. E você vê também que a nossa ferramenta de contexto indica uma venda, ou seja, aqui a gente tem, por exemplo, no book de ofertas, 63% do book é vendedor, a gente tem bastante venda sendo executada nas faixas de preço, olhando aqui para o Volume Price, a gente vê a ferramenta indicando uma venda e a gente vê o preço caindo. Ou seja, é a leitura que poucas pessoas conseguem ter, porque basicamente quase ninguém tem essa ferramenta aqui, só eu e os meus alunos, belezinha? Então, basicamente, essa é a ideia de se utilizar o Volume Price. Só que eu também uso da seguinte forma. Aqui a gente tem o botão Reset. Eu não recomendo você usar essa opção. A gente colocou, mas a gente não usa essa opção, porque se eu clicar aqui em Reset, ele vai resetar a ferramenta. Então, tudo que tem aqui vai sumir e a ferramenta vai começar a recalcular partindo do preço atual. Então, você não vai clicar nessa opção Reset. Você vai clicar nessa opção aqui, por exemplo, Centralizar. Está marcado Centralizar por quê? Porque ele vai sempre ficar no preço atual. Se eu tiro essa opção de centralizar, então agora eu consigo fazer um mapeamento. Então eu consigo arrastar isso aqui para cima, bem de leve, bem na calma, consigo arrastar para cima. Aí preste atenção, aqui nessa região do 29.600 foi uma região bem relevante. Fica verdinho assim, mostrando que foi a faixa de preço mais negociada de todo o dia. Então a faixa de preço exata. E a gente consegue ver que foi mais vendedora do que compradora. Então, o que é que eu costumo fazer? Nesse 600, eu pego uma linha horizontal e eu coloco uma linha. Então, eu vou procurar aqui o 600. Ó. 600 é basicamente... Cadê o 600? Ó, você dá dois cliques aqui. Aí você vem... Deixa eu ver aqui qual é a opção. Tem uma opção aqui que mostra, né? Aqui, ó. Você coloca bem no 600 aqui, ó. Então, quando eu faço isso, essa linha vai ficar fixa no 600. No 600, era uma região que teve muita negociação e teve muito vendedor nessa região. Então, se o pessoal vendeu aqui,
A tendência é que se o preço volta nesses 600, o pessoal venda mais uma vez porque encontraram aqui no 600 uma boa oportunidade de venda, beleza? Aí o que é que eu vou fazer mais? Eu vou arrastando isso aqui para cima bem de leve e eu consigo ver outras regiões. Eu tenho aqui, ó, o 606, 607, são regiões que teve muita compra, então não faz sentido eu marcar uma resistência em uma região que teve muita compra. Então eu vou procurando essas regiões e eu vou marcando no gráfico. Então preste atenção, ó. Preste atenção nessa região aqui. A gente tem aqui desde o 610 até o 614. A gente tem aqui o que a gente chama de barriga. O que é uma barriga? A gente vê aqui que tem muita negociação aqui, ó. A gente vê que teve muita compra e muita venda, desde o 610 até o 614. Então é interessante marcar. Então por quê? Porque nessa região houve muita negociação. Então eu vou pegar aqui o 610 e vou pegar o 614. Ó, vamos pegar aqui o 614, que é basicamente aqui. Pronto. Então, ó, eu já criei esse range e você percebe que nesse range teve muita negociação, tanto compradora como vendedora. Só que o preço caiu dessa região. O preço está abaixo dessa região. Então isso mostra que dessa briga que teve aqui, quem venceu foram os vendedores. Então se o preço retorna nessa região, pode ser que ele seja defendido em uma venda. E é tão certeza isso que eu estou falando, que nessa região teve muita compra e muita venda, e você vê que nessa região o preço não andou. Ele passou o tempo travado até romper um pouquinho para cima e ser defendido aqui em uma queda. Então é basicamente assim que funciona o nosso volume price. Aí você consegue mapear todo o mercado. Então você vai subindo a ferramenta assim bem de leve, ó, para ela ir calculando enquanto você move ela. A gente consegue ver as regiões ali tudo certinho, ó. Aí chega aqui acima, por exemplo, ó, preste atenção. Acima do 38 é uma região que não teve quase nada de negociação, teve poucas negociações comparada às negociações que teve do 38, 39 para baixo. Então isso aqui é uma região que a gente chama de vácuo. Então eu vou marcar uma região no 638, que é basicamente aqui, ó, 638, 640. O que é que acontece? Se o preço ele volta tudo e ele passa dessa região, ele vai entrar em uma região que ninguém tem interesse. Tanto é que o preço ele caiu bastante, ó. Então quando o preço volta para cima dessa região, se ele voltar, quem é do price action vai ver que ele está fazendo o quê? Ele está revertendo a tendência, rompendo o último topo. Então se ele entra nessa região, ele tende a acelerar, porque o preço vai acelerar até que alguém defenda ele. Então, pessoal, em termos simples, é assim que funciona o volume price. Você consegue ver as regiões onde o preço foi mais defendido em compra, foi mais defendido em venda, as regiões onde teve muita negociação de ambos os lados, e você consegue ver aqui no centralizar, clicando aqui, você consegue ver o que é que o pessoal está fazendo agora. Então, olha só, o preço demorou mais para andar, a gente viu que estava tendo muito mais vendas. Olha só, abaixo dessa região do 70, abaixo dessa região do 29.570 tem muita venda. Então o pessoal está vendendo aqui, ó, e o preço está reagindo em venda. Então olha só, tentaram levar esse preço para cima, mas olha lá no 70, muita venda no 570. O pessoal continuou vendendo porque está mostrando aqui no Times and Sales, ferramenta manda vender e o preço de fato está caindo, beleza? Então é dessa forma que a gente utiliza o volume price. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Times and Sales e vamos aproveitar e falar também sobre essa ferramenta aqui com texto, certo? Lembrando que essa ferramenta está disponível, caso você queira ter acesso a ela, é só falar diretamente comigo. Vou deixar o meu link aqui para você falar diretamente comigo, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tamo junto.